E muita gente da imprensa que fala 2019 foi atípico, isso não vai mais se repetir. Você até falou no Charla ontem que não é bem por aí, que o Flamengo pode, com o Paulo Souza, repetir 2019, né? Em questão de maneira que joga, resultados e tudo mais. E para mim, assim, eu fico pensando, cara, como é que 2019, tudo bem, deu tudo certo, o Flamengo passou na Libertadores, nos pênaltis e tudo mais. As coisas, né, no começo não começaram tão bem assim, mas foram dando certo. Mas como é que pode um time que era tão bom, que encantava tanto, passar assim por tantos percalços depois? Isso que é a minha maior dúvida. Porque o Flamengo foi campeão em 2020, no ano seguinte. Teve pandemia, teve tal coisa e tal, 2 treinadores. Mas o Flamengo foi campeão em 2020 de uma forma, assim, sabe, com uma pontuação até inferior com a que fez agora, nesse ano, 2021, na última temporada. E campeão, sabe, torcendo contra o Internacional lá no outro jogo depois, perdendo no São Paulo. Não agradou a torcida, né, Maurício? Por que uma diferença tão grande de um ano para o outro, num time que é basicamente o mesmo? Tem perguntas que realmente a gente não sabe responder. Eu te confesso que eu não sei. Quando eu falo que o Flamengo pode repetir o ano de 2019, eu falo com relação a títulos, né? Não com relação à pontuação ou à maneira de jogar, porque eu entendo que a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito, e eu fui um dos que falei que o ano foi abaixo do que a gente esperava, mas você sendo racional, o Flamengo, mesmo com todas essas dificuldades que você acabou de citar, o Flamengo ele foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, foi campeão da Recopa, né? Recopa e Supercopa. E Supercopa. O Flamengo agora ele foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, saiu na semifinal da Libertadores ao fim. O Flamengo está muito próximo ainda, com tudo o que você falou de percalços, o Flamengo está muito próximo dos objetivos que planeja. Então, se tiver um ano um pouco mais tranquilo, com um segmento no trabalho, com a potência que é o Flamengo, com a estrutura que o Flamengo oferece, com a qualidade de jogadores que tem, eu acho que isso pode se repetir. Foi isso que eu quis dizer. Entendeu? Agora, ser campeão brasileiro não é fácil. Entendeu? Eu entendo o que você fala, eu entendo que o ideal é que o Flamengo seja campeão com uma pontuação maior, que o Flamengo seja campeão sem precisar de ninguém. Não, jogando bola, né? Jogando melhor. Mas é título, sabe? E, na verdade, o objetivo é o título. Como você vai jogar, como você vai deixar de jogar, é uma coisa que você vai tentar aprimorar e melhorar jogo a jogo, porque eu acredito que jogar bem te aproxima das vitórias, te aproximando das vitórias, te aproxima dos títulos. Mas a gente não considerar um título brasileiro porque não foi a maior pontuação ou porque não foi um jogo tão vistoso como a gente quis ver, eu acho que a gente vive na utopia, porque isso não vai se repetir sempre, né? O mais importante é a gente, no final, poder levantar o caneco, dar a volta olímpica e sair campeão. O Flamengo não fez um grande jogo contra o Palmeiras, mas eu te garanto, se a gente perguntar a 100 torcedores flamenguistas, os 100 vão falar, não, mesmo jogando bem ou mal, a gente queria sair de lá campeão, né? E depois a gente resolve como melhorar isso. Enfim, são respostas realmente que eu não tenho como te dar, porque eu também não tenho. Mas você citou esse negócio de não ter percalços, e muito dos percalços, essa pergunta é muito importante também, muito dos percalços que o Flamengo teve em 2021 foi o fato de não ter os jogadores principais por muito tempo. Você vê que o Gabigol, por exemplo, jogou acho que 10 jogos, 15 jogos no máximo. Foi assim, muito pouco em relação do Campeonato Brasileiro, claro. Foi muito pouco em relação ao todo, né, que o time jogou. E a Arrascaeta, enfim, a Arrascaeta ninguém conseguia substituir, botava o Vitinho, e agora está na mesma forma, né? Porque não contrataram ninguém, o Flamengo está para vender o Michael, e ainda vai perder outro grande jogador aí do elenco, que foi, na minha opinião, até o melhor jogador do Flamengo na temporada passada, o Michael, na soma aí dos fatores. Mas vai perder esses jogadores de novo, como é que vai repor? Você acha que tem condições? E a pergunta principal perdendo jogadores que eu falo assim, para seleção, lesão e tal. Mas a pergunta principal por que
que em 2019 os jogadores estavam tão presentes, né? O que mudou tanto assim para os jogadores estarem tão presentes, fora a questão de convocação, porque aí não tem jeito. Mas jogarem tanto, o time mudar tão pouco e 2021 ter tantos desfalques, o time passar por todos os problemas. Olha, eu não vivi 2019 dentro do elenco profissional do Flamengo, né? Mas muita gente fala no clube que o fato, e não, eu não estou dizendo que eu concordo, mas muita gente fala no clube que o fato do Flamengo não estar na Copa do Brasil, sair, teoricamente, foi precoce, né? A saída do Flamengo. Foi nas quartas, eu acho. Quartas de final. Acho que foi nas quartas de final. Quartas, oitavas, não lembro, né? Uhum. O fato de não ter que fazer mais jogos pela Copa do Brasil virou um foco importante para o brasileiro e para Libertadores. Não sei se isso é um fato, né? Não sei se o fato de não ter tido tantas lesões também ajudou o Jorge a manter sempre um nível de jogo muito alto. O que aconteceu esse ano realmente é que o número de lesões, o Renato, né, pôde contar pouco, como você falou, com alguns jogadores, e isso dificulta o trabalho. Essa é a verdade, entendeu? Mas agora, o porquê que 2019 foi tão melhor com relação a esses pontos, eu não vivi, eu não tenho como te responder isso, entendeu? O que eu tenho para te responder é que o Renato ele teve muita dificuldade para botar o melhor time em campo, né? O time chegou no momento que ele começou a destreinar, porque ele não conseguia executar atividades, né, durante um período longo, que era jogar e recuperar, jogar e recuperar. Volto a falar, isso não é desculpa, isso é um fato, né? E eu entendo que o treinador deva, né, saber, mesmo com isso tudo, arrumar situações para que sejam minimizadas. Porém, a gente não conseguiu, entendeu? E aí os resultados não vieram como a gente imaginava que viria. Essa questão você falou que já não estava em 2019, que não estava ainda no time profissional. Mas, pelo que eu me lembro, assim, os jogadores eles saíam, se machucavam. O caso do Diego foi um exemplo maior, né? Porque ele fraturou o tornozelo. Mas tinham lesões musculares, Felipe Luiz, o próprio Arrascaeta, e voltavam assim 10 dias, 15 dias. Isso se deve a quê? Mudou o departamento, enfim, que todo mundo criticou isso também, inclusive o próprio Renato internamente a gente teve essa informação de que mudou o departamento médico, de que a preparação física já não era tão boa. Os profissionais dos bastidores do departamento de futebol do Flamengo deixaram a desejar, na sua opinião? Se a gente for fazer comparações com relação a resultados, ok, né? Mas eu não tenho como comparar uma situação com a outra se eu não estava lá dentro, né? Com relação às lesões, eu não tenho ideia de quão grave foi cada lesão. Às vezes uma lesão leva uma semana para voltar, às vezes uma lesão leva 2, 3 semanas para voltar, isso é fisiológico. Por mais que você tenha um departamento ativo e muito bom como é o do Flamengo, isso é fisiológico. O atleta, às vezes, né, ele não consegue, né? O Flamengo teve muitos jogadores cedidos à seleção, foram muitos jogos, um intervalo muito curto de um jogo para o outro, né? Às vezes as lesões são um pouco mais graves do que as lesões que existiam em 2019. O fato é que em 2019 os resultados aconteceram, e agora os resultados não aconteceram, e a gente vai ficar conjecturando os problemas que levaram a gente não conseguir esse tipo de resultado. Isso são respostas que é muito fácil. A gente fala assim, não conseguimos porque em 2019 o DM era melhor do que o de hoje, né? Então, assim, é muito fácil a gente falar dessa forma. Eu acho que é uma resposta simplista, né? Não vejo por esse lado. Entendo que um time não vai ganhar sempre, seja ele a potência que for, né? A gente tem esses exemplos aí em campeonatos que são até mais fáceis do que os que disputam, nem sempre os melhores times estão ganhando, né? Os melhores treinadores estão ganhando. Então, David, te falar os motivos pelo qual a gente não teve um ano de sucesso, eu acho que são esses. Eu vejo como um ano conturbado com relação a lesões, com relação a jogadores jogando menos, né? Um rendimento menor de todos, enfim. Eu não vou
não vão conseguir tirar de mim que eu aponte o canhão para um problema, para um DM. Isso eu não estou fugindo a nenhum tipo de resposta só porque eu não acho. Porque eu acho que futebol tem que ser visto de uma maneira sistêmica. As áreas se entrelaçam, as áreas elas trabalham juntos, né? E chegar agora e falar o DM não foi bem, ou a parte física foi pior, aí é jogar a culpa no setor, e eu não acho correto. Realmente é um conjunto de fatores, né? O brasileiro sempre tem aquela coisa de procurar um culpado, né? Quando perde uma Copa do Mundo, foi o Roberto Carlos que estava ajeitando o meião, enfim, é sempre um culpado só. Mas a gente sabe que não é. Nesse caso do Flamengo, teve muita coisa.